Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, por esta noite, pela liberdade que temos, pela comunidade que é Tua, filhos e filhas Teus, Senhor, que se reúnem para Te cultuar. Muito obrigado. Dá-nos agora da Tua iluminação, assim também como da Tua iluminação precisamos para as nossas crianças que agora recebem também a palavra da verdade na sua classe. Em nome de Jesus, ser com cada professor, ser com cada professora, com cada voluntário que ali se dedica para proclamar as boas novas, e que todos os nossos pequeninos recebam as boas novas e que as boas novas possam frutificar no coração deles. E também vem, Senhor, e ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, abre os nossos corações e mentes e fale conosco e edifique-nos um pouco mais nesta noite, pois oramos e esperamos e cremos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Dando continuidade à nossa série, chamada Série de Quaresma, que é simplesmente este período de 40 dias que antecedem a Páscoa, celebrado, comemorado por toda a história do cristianismo, um momento de lembrança, um momento de lembrança da vida, ministério, sofrimento, paixão, morte e, finalmente, celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero iniciar esta conversa que chamei Acorde, ainda dá tempo, pensando nas atitudes de todos nós, atitudes de seres humanos. As nossas atitudes, irmãos e irmãs, elas são sempre registradas por alguém, por muitas pessoas ou por poucas pessoas, que podem testemunhar sobre quem foi, quem é e o que fez ou o que fizemos durante a nossa vida. Se você perguntar para os seus pais, e se você foi criado pelos seus pais, os seus pais terão muitos registros sobre quem foi você. Eles vão lembrar dos dias que eles davam risadas, eles vão lembrar dos dias que eles choraram por sua causa e por minha causa. Então, há registros na consciência humana daquilo que somos, daquilo que fizemos. E todos nós, por causa destes registros, há então quem lembra daquilo que viram em nós, e nós lembramos daquilo que aconteceu conosco. Eu e você, nós carregamos muitas lembranças, nós carregamos muitas memórias. De tempos em tempos, essas memórias, elas saltam na nossa mente e começamos a lembrar, a pensar. Eu acho que todos nós fazemos este exercício. Nós nos lembramos de dias de bondade, nós nos lembramos de dias de tristeza, nós nos lembramos de situações que enfrentamos e que gostamos de lembrar porque teve um bom desfecho. E nós nos lembramos de momentos que nós queremos, na verdade, esquecer. Mas tudo que é registrado pelas nossas atitudes, ou alguém ou nós mesmos, alguém sempre lembra.
Alguém sempre pensa, alguém sempre visita novamente o que passou. E pensando em memórias e lembranças, eu me lembrei do momento da minha vida, quando eu tinha 8 anos de idade, e essa lembrança é uma lembrança com muita clareza, eu lembro com riqueza de detalhes. Eu poderia desenhar as cenas das ruas do bairro onde morava, ruas que eu andava não só para brincar, mas que um dia eu, pela misericórdia do Senhor, botei a minha mãe numa situação muito difícil, que foi: mãe, eu vou chamar meus amigos, a senhora vai contar as histórias da Bíblia para eles, se prepara, vai ser quarta-feira. E ela aceitou, e essa memória de eu andando pelas ruas, e era noite, e tinham poucas pessoas nas ruas, é vívida no meu coração. Aquele momento que tudo que tinha no meu coração era: eu quero falar de Cristo, então eu vou chamar alguém para ir lá em casa ouvir as histórias. E eu chegava e dizia para minha mãe: mãe, convidei fulano, ciclano, hoje eu convidei 8, outro dia eu convidei 10, e o número foi aumentando. Nós chegamos a ter 40 crianças ouvindo o evangelho todas as quartas-feiras, numa garagem pequena de um carro só, lá na casa onde eu cresci. E minha mãe olhava para mim e dizia assim: é isso aí, você é um soldadinho de Cristo. É isso que você tem que fazer, você é um soldadinho de Cristo. Me lembro também de ocasiões como essa que nós estamos vivendo agora. Momentos que antecediam a Páscoa, a Quaresma, momentos que antecediam o Natal, o Advento, quando na minha casa nós investíamos todas as forças para preparar esse momento. A vida já era muito tumultuada, éramos 6, 4 filhos, mais pai e mãe. Mas chegava nessa época, o tumulto aumentava. Aumentava porque nós sabíamos que tinha que nos envolver, nós iríamos fazer as produções, iríamos fazer as cantatas, iríamos aumentar a nossa solidariedade, iríamos convidar mais gente, iríamos trabalhar mais. E era muito gostoso. Era muito gostoso porque outros entravam no pacote, nós convidávamos e aquele grupo ia aumentando para celebrar Cristo vivo. Lembranças. Lembranças como você tem da sua casa, lembranças como você tem da sua vida. A Camila chegou para mim nessa tarde e perguntou assim: papai, que roupa que eu vou na igreja? Ela só falou isso e na hora uma lembrança saltou no meu coração. Eu ouvi como se minha mãe estivesse do meu lado dizendo: a melhor roupa que você vai, porque é com a melhor roupa que se vai na igreja. Parece lenda do passado essa história, né? E aquilo saltou em mim, eu pensei, eu lembrei da carinha dela, lembrei até da expectativa que tinha quando comprava um tênis, o tênis não podia ser usado se não fosse estreado na igreja. As crianças ficavam todo mundo desesperado, eu quero usar, não chegou domingo. Não chegou domingo, não pode usar. Então você já comprava roupa com a expectativa de mostrar a roupa nova na casa de Deus. Lembranças. Memórias. Você também possui imagens, você também possui lembranças positivas, negativas na sua mente. De modo que, ao lembrarmos dessas imagens, sentimentos são gerados. Eu penso e eu sinto. Eu penso e vem algo que gera no meu coração. Se a memória era positiva, vem o sentimento positivo. Se a memória era negativa, vem o sentimento negativo. Bons ou ruins, pacificados ou não, nós sentimos e vivenciamos a partir do que ou do dia que experimentamos algo em nossas vidas. E esses sentimentos, eles se manifestam com muita naturalidade. Eu não preciso fazer força, eles brotam. Sem esforço, pois eles representam dias, eles representam a minha história. Mas há também, meus irmãos e irmãs, reações que brotam nas nossas emoções, mesmo quando eu não vivi particularmente uma história, mas eu ouvi a respeito de uma história que alguém viveu. Ou, em outras palavras, quando eu e você somos expostos a uma realidade, e a realidade vivida por alguém. Por exemplo, quando você assiste um filme, a história que não é sua sai da tela, e ali mexe comigo, mexe com o seu coração. Não é difícil um filme levar alguém às lágrimas. Não é difícil alguém sair de uma sessão de teatro, de uma história que não era sua, talvez até de uma criação, com profundas reflexões no coração. Eu costumo dizer que quando eu vou num concerto ou num musical, eu fico uma semana nocauteado com aquilo que eu vi.
Porque eu fico digerindo aquela história, aquele negócio fica latente em mim. Porque as nossas emoções, elas também reagem diante daquilo que não é minha história, diante daquilo que eu não vivi, mas por ser belo, por ter tocado a minha alma no momento que eu ouvi aquilo, vem dentro de mim, explode de dentro de mim um sentimento bom. Eu tenho uma reação diante daquilo que eu experimentei, que é a vida do outro, a vida do próximo. Mas o que dizer sobre aquilo que nós não vimos? O que dizer sobre aquilo que nós não presenciamos? O que dizer sobre aquilo que nós somente lemos a respeito? E aí nós temos duas classes. A primeira classe é a classe do leitor concentrado. Aquele leitor que olha, que presta atenção no que lê e não só passa os seus olhos. Um leitor que é concentrado na sua leitura, ele pode sim ter numa mensagem uma mudança de caminho. Eu posso ler uma frase e aquilo mexer comigo. Eu posso ouvir uma frase e aquilo transformar a minha e a sua história. Como acontece? Quando eu e você lemos a Bíblia, nós somos transformados. É uma história que não é minha, é uma história que não é sua. Mas aquela história tem poder para mexer com o meu coração e eu tenho uma reação diante da história do outro. E essa história eu não vi. Essa história eu só li a respeito. Agora, essa história nos transforma porque eu presto atenção e me dedico a ela. Mas esta mesma história lida, ela pode se transformar em algo sem tanto valor depois que ela deixa de ser, escute isso, inédita. Pois tudo aquilo que não é mais inédito perde um pouco seu valor de impacto. Quando você troca o seu telefone, você tem um impacto, você está feliz, você trocou, se você esperava muito por isso. Depois de um tempo, ele começa a cair no chão várias vezes, já não tem mais nem muita dor no coração. Perde o poder do impacto, da novidade. Então, você pode ter lido uma primeira vez e numa primeira vez ter ficado extremamente sensibilizado, que história linda. Na segunda vez, a sensibilidade diminuiu um pouco, mas a história continua linda. Na terceira, na quarta vez, os índices começam a despencar. A história é linda na teoria, mas porque eu achei, porque eu compreendo, porque eu compreendi a história, ela começa a ficar uma história, sem muito impacto. E aí você pode dizer, não, a história da Bíblia tem impacto. Eu respondo para você, aquilo que respondeu um rabino quando ouviu um cristão dizer, deixe-me te contar a história do João do Apocalipse. Deixe-me interpretar a história das 70 semanas de Daniel. Deixe-me te contar o que vai acontecer com o mundo. E o rabino disse, conte. E o cristão começa a contar a história, começa a entrar com a profecia, a mostrar as possibilidades, as ideias, as linhas de escatologia, e ele está ouvindo, está chocado com tanta informação. Chegando no final com a presença de Cristo, a volta de Cristo, passando pelo arrebatamento, passando pelos momentos que acreditamos que viveremos, mesmo sem ter todas as certezas absolutas, uma coisa nós sabemos, Cristo voltará. E o homem está ouvindo toda a história. E depois que acabou de ouvir a história, o cristão pergunta, e aí, o que você achou? Ele responde, maravilhosa. Essa história é fantástica. Essa história realmente é para mudar o mundo. O cristão fica todo feliz, uau, ele vai agora dizer sim para Jesus. E o rabino olha para ele e diz, só tem um problema. Qual o problema? Você não acredita nessa história. Como não? Eu estou te contando a história, está na Bíblia. E o rabino responde, se você realmente acreditasse, você não viveria como você vive. Porque se essa história é verdadeira, se essa história vai acontecer, tudo isso que diz aí no seu santo livro,
Você não poderia mais dormir, pensar, viver, não deveria ter um outro motivo na sua vida, a não ser proclamar essas boas novas que você diz, para que o mundo inteiro ouvisse essas boas novas, a tempo e a fora de tempo, porque isso é nitroglicerina, isso é explosão. Mas você conta essa história e amanhã está tudo normal, então a história é linda, mas eu não acredito porque você não acredita nela. Então, as histórias, depois que elas perdem o poder do inédito, elas começam a passar por uma internalização. Eu internalizo a história e a história fica lá dentro. Porque eu acho que já entendi, que já administrei tudo o que precisava administrar. E por assim achar, nós deixamos de vivenciar o poder da palavra. A palavra que tem poder para me transformar, mesmo quando eu leio o mesmo texto incontáveis vezes. Por isso que a expectativa, meus irmãos e irmãs, e a preparação da espiritualidade, diante do que eu leio, diante do culto de domingo, diante do culto de segunda, terça, quarta, quinta, o culto que é minha vida, andando pela cidade e que vai prestando culto de adoração com as minhas ações, diante da quaresma, diante do advento, diante da Santa Ceia, diante de tudo, deve uma vez mais nos chamar a atenção para aquilo que não vimos. E não um sentimento de já conheço, vou só cumprir o ritual. Já se sentiu cumprindo o ritual? Já se sentiu simplesmente repetindo, porque o primeiro domingo é ceia, então ceia. Você levanta, pega o cálice, toma, já não pensa mais. Já se viu, já se sentiu repetindo o ritual da Páscoa? Já se viu sentindo simplesmente o ritual de caras de domingo e caras de segunda? Vida no domingo e vida na semana? Por quê? Porque essa palavra, essa expectativa, essa ideia, essa ânsia do coração se tornou algo comum. Então, ao invés do material entrar mais em mim e gozarmos de mais esclarecimento, de mais devoção, os significados vão ficando simplesmente na memória, em algum lugar da nossa mente. E uma vez que na imersão do material, uma vez que se fosse contrária essa nossa atitude, e essa é minha oração para essa noite, nós gozaríamos de mais entendimento, de mais conexão com o Senhor, e é isso que parece estar também presente nessa narrativa do Getsemane que lemos. Narrativa que precisamos nos esforçar para entender, esforçar-nos para visualizar a situação, o ambiente, a tensão, a geografia, aquela hora de dor que Jesus passou. Jesus estava no chamado jardim do Getsemane. Getsemane, palavra hebraica que significa algo como prensa de azeite, onde o azeite era retirado das azeitonas. O Getsemane fica no pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, ao lado de um vale. Se você estiver no Getsemane, você olha para um lado, você tem o Monte das Oliveiras. Você olha para o outro, você tem o Monte Moriá, onde havia o Templo de Jerusalém. Você olha à sua esquerda, você tem o Monte Sião. Você está cercado de história. Você olha na sua frente, você tem as muralhas da cidade. Um lugar muito significativo, um lugar que Jesus repetidamente foi lá para orar. Jesus, então, ali naquele lugar conhecido por ele de outras ocasiões, ele leva os seus discípulos mais íntimos. Jesus tinha o trio que ele tentava colocar em situações que os outros não podiam entrar. E ele, então, é apresentado por Marcos, o evangelista, ali nesse jardim. E ali nesse jardim ele simplesmente chega com os seus e dá uma pequena instrução leve. A instrução foi: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E ali estavam aqueles três, Pedro, Tiago e João. E o texto nos fala que Jesus começa a viver uma aflição, que Jesus começa a ter uma angústia. E nessa hora eu tenho que jogar a pergunta para mim e para você: qual seria a nossa atitude, irmãos e irmãs, depois de uma boa refeição,
depois da celebração da Páscoa, depois de muita comida, depois de muitas lembranças, depois de muito ensino, porque a Páscoa tinha como tema a lembrança do Êxodo, e não simplesmente dizer, e o povo de Israel saiu do Egito, não, era praga por praga, história após história, todo o procedimento até a libertação. O normal esperado, diante da palavra de Jesus, seria na sua resposta e na minha, eu me sento e eu espero. Se Jesus disse, sente-se aqui e espere, o discípulo que tem a consciência diria, ok, Senhor, eu me sentarei e esperarei. Mas aqueles três, para eles, o normal não era, em alguns momentos da vida, obedecer. Para aqueles três, o normal era dormir. Da onde você está tirando essa informação que o normal para eles era dormir? Porque em outra ocasião, num outro monte, possivelmente o Hermon, lá no norte de Israel, Jesus sobe com 3 discípulos, e por coincidência chamava Pedro, Tiago e João. E lá naquele monte, Jesus subiu porque subiu para orar. E Jesus está orando. Enquanto Jesus está orando, vem um dos momentos mais incríveis que a Bíblia nos declara, que é a aparição de Moisés e Eliseu com Jesus. Pergunta, onde estavam os 3? Se você não cavucar essa informação, ler só um evangelho, você não vai descobrir, mas graças a Deus por Lucas, que escreve, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Pedro e seus companheiros estavam dormindo. Naquele momento fantástico, até que subitamente acordaram e pegaram o finalzinho da história, que é o maior dos encontros das galáxias, Jesus, Moisés e Eliseu. Naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, os seus melhores amigos dormiam. Guarde essa informação, os seus melhores amigos. Quem são os nossos melhores amigos? Os seus melhores amigos dormiam. Lucas nos informa mais um detalhe daquela triste hora. Ele diz que Jesus estava numa agonia, o que o outro evangelista chama de uma aflição. Lucas diz, essa agonia era tão violenta que se tornou o seu suor como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A situação era tensa, era emocional, era física. A situação transcendia o poder de Jesus simplesmente controlar. O seu corpo estava reagindo com a dor que ele já estava sofrendo. E ele novamente diz para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está, Jesus diz, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e entendam esse momento, despertem do seu sono, tenham discernimento, está sendo escrita uma história que vai ser recontada por todos os anos até a minha volta. Mas naquele momento, no Getsemane, naquele olival, somente as oliveiras faziam companhia para Jesus, porque os seus melhores amigos dormiam. Indo um pouco mais adiante, Jesus continuava a fazer aquilo que sempre fazia, Jesus orava. Jesus mostra ali que ele está um pouco separado dos seus discípulos, mas ele queria esta unidade. E ali um pouco separado, Jesus disse, Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim esse cálice. Naquele momento singular de dor, Jesus exercitou a mesma oração que havia ensinado os seus discípulos. Ele disse, Abba, está doendo. Se possível, me tire dessa. Abba, estou sofrendo, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas os seus melhores amigos continuam a dormir. Jesus volta ainda para os discípulos, Jesus encontra a mesma cena. E Jesus vai acrescentando uma certa pressão, resultado das suas emoções, e aqui ele acrescenta, não podem vigiar nem por 1 hora. Jesus não declara que a vigília então seria da noite inteira, ele aqui coloca um tempo no espaço e diz, eu só estou pedindo por um pouco, mas nada acontece. Jesus também não clarifica o momento daquela oração.
Jesus não diz para eles o que está e o que iria acontecer. Jesus não diz para eles: vocês precisam orar comigo, porque daqui a pouco vai começar o drama maior. Jesus só manifestou o seu desejo ele não queria ficar sozinho. Mesmo um pouco distante, ele pedia unidade em oração. Unidade em oração de um que ora pelo outro. E Jesus, nesse drama, ainda tem fôlego para ensinar. Ele olha para os seus, nesse contexto terrível, e diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, pois a carne tende naturalmente a militar contra o sagrado. A carne tem como tendência o afastamento do santo. Ela prefere liberdade de ação absoluta. Vigiem e orem, disse Jesus, pois a prontidão do espírito pode também ser afetada pela força da carne, e carne é o que nós somos de melhor. Carne é a nossa vocação que vem com a gente de nascimento. Pelo contrário, vigiar e orar nos sensibiliza a mente. Vigiar e orar nos sensibiliza o coração e nos permite dominar a carne e não sermos dominados por ela. O vigiar e orar nos mantém acordados ao invés de dormindo. E mais uma vez Jesus repete a cena. Ele ensina, ele se afasta, ele volta para a oração e essa situação continua a se repetir. E os seus discípulos, os seus melhores amigos, continuam dormindo. E aqui Marcos dá mais uma informação. Seus olhos estavam pesados, mas eles também não sabiam o que dizer. Eles não sabiam mais como responder a Jesus. Os profissionais do sono, e para os profissionais do sono nada mudava. Eles não sabiam como se justificar, porque não havia justificativa. E Jesus em agonia, procurando alguém para com ele estar. Esse gesto é simplesmente fantástico. O Filho de Deus, o poderoso Senhor, no momento de epílogo, no momento final do início, do final da sua missão, simplesmente mostra o seu anseio por gente. O seu anseio por gente. Nós passamos a nossa vida dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, nós precisamos do Teu poder. Senhor, nós carecemos da Tua presença. Senhor, ouça a minha história, o meu drama e responda-me. Mas quando na história essa pergunta foi invertida e Jesus disse: eu preciso de você, gente, para ficar comigo. A resposta humana foi: os meus olhos estão pesados. A resposta humana foi: a comida pesou na barriga. A resposta humana foi: a carne é mais forte, e ela prevaleceu naquele momento. Jesus faz isso por uma terceira vez, e eles dormem, eles descansam até que acaba o momento e vem o basta de Jesus, e ele então é entregue nas mãos dos pecadores, como nos diz Marcos. Nada mudou naquela ocasião no comportamento dos três. Pedro, Tiago e João, eu acredito que devem ter tido uma indigestão muito grande depois que passou tudo e perceberam o que fizeram. O sono os dominava. A carne ainda era mais forte. Essa situação, irmãos e irmãs, só teve uma alteração depois que veio o Espírito Santo. Depois que veio o reavivamento do poder de Deus, a promessa que Jesus: eu vou partir, mas enviarei o Consolador. Antes eles preferiam dormir, mas depois eles deram a sua vida com ânimo, com desejo, com vontade, com adrenalina, escrevendo uma história por dia. Antes, a carne tinha um poder maior. Depois, o Espírito dava condição de controlar a carne.
O Espírito Santo impulsionou a saírem do seu sono, a saírem da maresia da vida, a saírem dessas perdas de oportunidade. Era para estar com Jesus, mas perderam a oportunidade. Foi só depois que o Espírito veio que acordaram. Como escreveu Paulo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E nessa hora vem algumas perguntas. Se pudéssemos então reviver o Getsêmani, se Jesus chamasse pelo teu nome e te dissesse assim: você poderia ficar aqui comigo e orar? Você poderia investir um tempo nesta vigília, neste momento? Fique aqui. A minha pergunta é: quem venceria? Seria o sono? Seria a carne? Ou seria o Espírito? Se Jesus dissesse para você: fique aqui comigo e ore, eu preciso dessa tua companhia humana. Será que as desculpas, será que a comida pesada, será que a correria do dia venceriam? Ou porventura o senso comum que nós temos, e eu sei que você tem esse senso comum juntamente comigo, de que a oração é nossa forma de contato com Deus. Mas a pergunta é: será que esse senso comum, essa santa presença venceria e estaríamos ali ao lado de Jesus dizendo: eu estou aqui, Senhor. O Senhor disse para sentar e esperar, eu estou aqui. O Senhor disse para vigiar, eu estou aqui. O Senhor disse para orar, eu estou aqui. Essa resposta só você pode dar. Fato é, meus irmãos, que Jesus não está mais no Getsêmani. Jesus não está mais no olival, ali naquele vale. Jesus está à direita de Deus Pai. Jesus está também conosco. Quem está no Getsêmani sou eu e você. A situação se inverteu. E Jesus nos convida do Getsêmani a acordar, pois ainda há tempo. Acorde, meu irmão. Não deixe a carne que é fraca te vencer e não se acostume com essa fala: a carne é fraca, sabe como que é. Acorde, meu irmão, pois a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos na armadura da luz, como Paulo escreveu aos Romanos. Acorde, meu irmão e minha irmã, pois o tempo que temos é singular. O tempo que eu tenho é meu, o tempo que você tem é seu. O nosso tempo não é igual. Mas se o Senhor tem te dado este tempo, o dia que se chama hoje, viva na presença dEle. Acorde, meu irmão e minha irmã, pois quem vive os Getsêmanes na atualidade, quem carece agora da intercessão, somos nós. E a grande verdade é que a própria Bíblia nos afirma: olha, vocês nem orar sabem. Nós não sabemos orar como convém, nós precisamos da intervenção do Espírito para orar. Do Getsêmani, ouça a voz do Senhor dizendo: acorde. E quando você estiver vivendo o seu Getsêmani, quando você estiver vivendo os momentos que você precisará da ajuda dEle, lembre-se que eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre presente. Ele não é Pedro, Tiago e João, Ele não é o André. Não dorme o que nos guarda.
Acorde, meu irmão e minha irmã, e com ele enfrente o que ele sozinho enfrentou. E ele sozinho enfrentou. E agora ele tem todo o poder para que ao nosso lado vençamos todos os Getsêmanes da vida. Acorde, vigie e ore, pois ainda dá tempo. E eu gostaria de uma maneira bem prática te encorajar a assumir um compromisso de orar e vigiar mais nessa semana. Eu quero te encorajar a perguntar para você mesmo: como anda a minha oração? Não é como anda a ausência do tempo para orar, é como anda a minha oração. Senhor, que tempo o Senhor tem estado ali, eu aos seus pés, vigiando e orando e dominando a minha carne, e não deixando a carne dizer: você está com sono, vá dormir. Porque o eco do Getsêmane continua pela terra. Nessa semana, pergunte sobre a tua oração e responda com mais oração. E o Senhor que não dorme, ao teu lado estará. Ao teu lado estará.